e ele é um filme de suspense mesmo, assim, mas com muito tesão. É um lugar de prestígio, assim, então acho que tem uma coisa de validação do trabalho mesmo, né? O que a gente faz dá tanto trabalho, assim, parece que não dá, mas dá um super trabalho, assim, então eu acho que é um reconhecimento importante, assim, no mundo, para o filme, eu acho que é muito importante, assim, para a vida do filme, mas para o cinema brasileiro também, né? Depois de tudo que a gente passou, assim, nos últimos anos, então eu fiquei muito emocionado, assim, sabe? Quando a gente foi convidado. Esse filme ele tem uma história curiosa, porque ele é um filme de 2017, que a gente ganhou um edital em 2017. Então, né, a partir de 2018, tudo foi meio sangrado, assim. Então, eu fiquei muito feliz da gente poder ter filmado no ano passado, assim, sabe? Assim, foi muito rápido, assim, como voltou tudo. E eu acho que ele dá um gás, assim, pro cinema brasileiro, eu espero, pelo menos. E não só eu, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, com os outros filmes que estão participando da seleção, das mostras paralelas. Então, foi muito emocionante, assim, o É que convite. tem um gostinho especial, porque é um filme que ele traz o Nordeste, né? Coloca o Nordeste para o mundo. Feito, né, por um cearense, filmado no Ceará, com elenco cearense. Tem uma coisa a mais, né? Uma cerejinha aí do bolo, não? Nossa, é muito impressionante. Para mim é muito feliz, assim, porque acho que você falou também é outra coisa que me deixou muito emocionado, assim, na hora que a gente foi convidado, assim, porque ele é um filme não só inteiro feito no Ceará, assim, eu fiquei muito pensando, eu liguei para uma amiga que trabalha no governo do Ceará, assim, e falei, nossa, realmente, né? Você lembra como era 40, 30 anos atrás? Assim, não tinha nem essas coisas, assim, era muito pouco que se filmava lá, não tinha, eu tive que sair de lá para estudar cinema, entendeu? Então, é muito importante isso, assim, porque é um, né, um filme também fora do eixo, né? Que ele é feito fora do eixo, ele é todo pensado fora do eixo, no sentido de atingir São Paulo, assim, que eu também acho que é uma conquista das políticas públicas dos últimos anos, né? Dos governos do PT. Então, acho que é muito importante a gente falar disso, assim, a gente não está aqui à toa, né? É um acúmulo de trabalho, assim. E um filme inteiro, não só feito no Ceará, né? Mas um filme inteiro que respira isso, assim, no sentido de que ele é um filme feito será com uma geração né, de autoras e autores cearenses que passaram por essa escola que a gente montou lá. Ele é um filme que, para mim, depois de muitos anos de não ter filmado no Brasil, acho que o último filme que a gente fez no Brasil foi O Vida Invisível, foi 2018 que a gente filmou, né? Uhum. E lançado em 19 e tal. Mas eu fiquei muito feliz assim, de poder ter voltado a filmar na luz de lá, com o sotaque, com o jeito que a gente fala. Então, isso é muito importante e eu acho que isso é um fato histórico, realmente, né? Não tem por que ter falsa modéstia com relação a isso, mas não é um fato histórico meu. Eu acho que é um fato histórico de uma geração inteira ali que está fazendo cinema e que está lutando assim por um cinema que se existe para o Ceará e que existe no mundo. E fico com puta tesão, assim, entendeu? Porque tem paisagens inteiras do Ceará, o filme inteiro filmado no Ceará, ele tem uma coisa de luz que é muito de lá, então para mim foi muito bonito poder ter voltar a filmar no Brasil e filmar lá, assim, né? Os últimos filmes foram feitos, né? O Vida foi no Rio, o Abismo Prateado foi no Rio, então fiquei muito feliz de poder voltar para casa e filmar com o meu povo, foi muito bom, assim. A última vez que a gente se encontrou, você estava lançando a Marinheiro das Montanhas, então tinha, que era um filme muito íntimo seu, mas me parece, e daí me corrija, tá, se eu estiver errado, me parece que esse filme também traz essa intimidade, fora o que a gente está falando agora, né, de ter sido gravado no Ceará, que é um retorno, mas o local, né, que você escolheu, a locação, é uma praia na qual você passou a infância? É muito curioso, assim, porque ele era um filme que era primeiro pensado para ser filmado no sertão. É uma história que poderia se passar no sertão também. E eu me lembro que eu falei, gente, mas por que não filmar no litoral? Assim, eu estava com saudade do litoral. Eu fui criado em Fortaleza, a gente passava sempre. Minha mãe, ela tinha a gente tinha um parente que tinha uma casa, assim, que ficava numa praia perto de Fortaleza, uma prainha. E a gente ia assim, todo final de ano, né? Verão, todo Ceará é verão o ano inteiro, entendeu? Então a gente ia todas as férias a gente ia para lá e aí fazendo uma pesquisa para encontrar o motel onde a gente filmou e tal. Coincidentemente, assim, o motel a gente encontrou na praia vizinha da prainha, que é Morro Branco e Beberibe, ali perto de Morro Branco, Praia das Fontes. Então isso foi muito emocionante, assim, sabe? De você poder voltar. Então tinha uma coisa de um retorno, assim, né? Para o Ceará, para o sol de lá, para o lugar onde eu passei minha infância, assim. Então isso foi muito. Eu acho que bem ou mal o cinema tem isso, assim, né? Ele, de alguma maneira ele consegue captar tudo isso, assim, de um jeito ou de outro, mesmo que não seja um filme que tão histórico, que seja da minha vida, nem nada disso, assim, não, foi muito distante disso, inclusive, mas eu acho que isso foi muito bom, assim, porque eu acho que esse tipo de emoção que como um diretor sente, de alguma maneira, ela contamina a equipe, entendeu? Ela contamina o que está sendo filmado ali, então foi muito engraçado, assim, porque o filme começa
Você não viu o filme ainda, né? O filme, mas eu vou falar, não é Não. nada de spoiler, assim. O filme começa com um plano aonde você vê a água, sabe, na areia, assim, ela vai e volta, e tem um monte de concha na areia, assim, né? E eu me lembro muito que era um pouco o que a gente fazia todo dia de manhã, quando a gente estava passando férias, que era ficar pegando búzio, assim, sabe? Então foi muito bonito, assim, para mim poder ter voltado e filmado lá. Ai, que lindo, né? Acho que tem reencontros que só acontecem pelo cinema, né? Seja quais Nossa forem, né? Senhora, é impressionante, muito impressionante. O que você pode adiantar, então, para a gente da história? É uma história muito simples. Na verdade, é uma história. Eu adoro histórias simples para a gente poder ficar mais focado nos personagens. Assim, não é uma trama mirabolante. É uma história muito simples. É a história de um garoto que tem aproximadamente 20 e poucos anos e que se mete numa encrenca e ele tem que se esconder, né? Ele está fugindo ali, ele tem que se esconder e ele termina se escondendo num hotel. Ele vai passar a noite ali, não sabe daqui ele vai depois poder ir embora, e ele vai passar a noite no motel, e aí, na verdade, ele fica com medo de sair do motel. O motel é uma espécie de uma metáfora ali, também de uma prisão, assim, né? Um lugar que tem muros e tal, onde ele se sente protegido, e uma vez lá dentro, ele começa a ter uma relação amorosa com a dona do motel, que é a mulher do dono do motel, né? Que é a esposa do dono do motel, escondida, evidentemente, do dono do motel, então é uma espécie Ah, de triângulo amoroso entre ela e esse garoto que chega, não exatamente, enfim, ela tem uma mulher de 30 e poucos anos, ele é um garoto de 20 e poucos anos, e é um pouco, é um filme de suspense, um thriller nesse sentido, assim, você não sabe se eles vão ser pegos, se eles não vão ser pegos, o que, é que vai acontecer da relação deles. Então a trama é muito simples, assim, é uma história de amor, né, entre esse garoto e essa mulher, mas ele, antes de qualquer coisa, é uma história de amor entre duas pessoas que são meio desamparadas ali, né? Ele como um garoto que está em fuga, que teve uma infância bastante difícil, e ela como uma mulher que está casada ali, que não exatamente escolheu aquele marido, mas que tem ali muito a perder, né? Porque ela também é dona do motel. Então, para mim, ele fala, antes de qualquer coisa, é um tema que um pouco estava ali atrás no Céu de Sueli, estava em todos os filmes, eu acho, assim, mas de maneiras diferentes, assim, cores diferentes. E é uma história de solidariedade, assim, é uma história de amor, mas muito mais do que uma história de amor, uma história de solidariedade entre duas pessoas que estão meio assim, ali na margem, numa espécie de desamparo social, Mas entendeu? enfim, Então, ele não é nada triste, ele é super alegre, ele é super sexy, ele é super colorido. e ele é um filme de suspense mesmo, assim, mas com muito tesão. eu enxergo uma paleta assim extremamente quente, sabe? Uma paleta Meu, esse nesse sentido. filme, ele tem uma coisa de cor, assim, né? Eu acho que ele também é um filme. Eu não sei se eu nem devo dizer isso ou se isso é verdade, mas ele é um pouco. Ele é acho que é o meu primeiro filme do segundo tempo, assim, né? Porque eu tô no segundo tempo, entendeu? E tá tudo certo. Eu tô bem no comecinho do segundo tempo. Tem ele inteiro pela frente ali, assim. Na verdade, são 30 anos que eu trabalho com cinema e 20 que eu faço longa-metragem. Então, ele também vem de um lugar assim que fala, gente, eu posso fazer tudo, sabe? Eu posso fazer tudo. Eu queria sempre fazer um filme colorido, eu vou fazer um filme colorido. Eu quero fazer um filme super tesudo, fazer um filme tesudo. Eu quis fazer um filme em película, né? Que a gente usa muito pouco hoje, assim. Então, eu acho que ele tem tudo isso, assim, ele é muito vital e as cores dele são muito vitais. Eu falei, eu quero fazer um filme super colorido, porque a película é isso, ela capta, assim, as cores de maneira muito vibrante, assim. Então, ele é um filme que é uma explosão de cores, assim, e ele é um filme no ar, assim, no sentido da tradição de um filme de suspense, um filme policial ali, um filme que vai ter muito perigo que acontece nessa relação e tal. Então ele se inspira muito numa tradição do cinema no ar americano ali, que é o cinema policial ali da década de 40, 50, onde você tem muita sombra, né, nos Estados Unidos, no cinema americano eles trabalham muito no cinema francês também, enfim, há vários países que tiveram essa tradição. E aqui eu achei que seria muito bonito não ter sombra, mas ter cor, entendeu? Então, ele realmente é um filme muito colorido e que tem uma presença de um azul o tempo inteiro, né? Porque o azul do Ceará, do céu do Ceará, é um negócio assim que na película é muito lindo, assim. Então, ele de fato é um filme. Mas tudo isso, assim, para falar de que ele é um filme muito vital, entende? Assim, ele é um filme vital, ele é Uhum. um filme que é uma aventura, ele é um filme cheio de suspense, assim. Eu acho que ele tem uma relação muito feliz com o próprio cinema também, entende? Ele é um filme, assim, né? Nada que tenha ali muito verdadeiro, tem um pouco de fantasia nele, tem um monte de coisa de fantasiosa que eu nunca tinha feito antes. Então, eu acho que ele é um filme também que eu fiz muito com uma vontade gigante, assim, de poder fazer um filme autoral e que é também comercial, sabe? Eu acho que eu fiquei com muita vontade, assim, né, quando eu falo que é um filme de primeiro e de segundo tempo, assim, eu acho que eu queria muito fazer um cinema agora, assim, que eu acho que a gente tem uma assinatura, né? Faz muitos anos que eu faço isso, então, de fato, você vai fazendo coisa ali, você tem um jeito de fazer, que as pessoas notam, que a gente também nota, mas que isso não seja para a gente, assim. Então, acho que é uma história também muito popular, tem uma trilha sonora incrível, assim, né? Tem Safadão, tem João Gomes, entendeu? Tem toda uma coisa, assim,
muito divertida nesse sentido, assim, sabe? E ele é um filme muito vivo nesse sentido. Aham. E vamos falar um pouquinho então do elenco. Como é que o Iago e a Nathalie, eles são novatos, né? Já vão começar só em Cannes, né? Parabéns. Eu sempre tive muito tesão assim, de fazer um cinema onde o elenco é um elenco que a gente misture, né, diferentes registros, assim, né? Alguém com mais experiente, com pessoas menos experientes. E eles são muito... Eu acho que as pessoas aprendem um com o outro. Eu me lembro que no Madame Satã, por exemplo, você tinha um Armando Queiroz junto com o Lázaro Ramos, com a Marcela Cartaz, com a Renata Sorra, e com alguém que nunca tinha feito. Então, eu acho bonito essa coisa de construir um conjunto assim, de atores que trocam, que aprendem, que jogam energia de um para o outro de um jeito diferente. E no elenco, ele, para mim, era um filme que era muito importante que ele fosse 100% cearense. Ele não é 100% porque tem um personagem, que é o personagem que o Fábio faz, que é um personagem carioca, mas que mora no Ceará. Mas era muito importante, assim, eu acho que isso está atrás das câmeras, né, na equipe, depois eu te falo um pouco disso, estava na frente das câmeras com o elenco. Uhum. Eu falei, gente, eu dou aula no Ceará há muitos anos, né? A gente montou uma escola de roteiro lá desde 2013, assim, com o apoio do governo do estado. E o que tem de gente que passou por essa escola é muito impressionante, assim, uma escola realmente que é uma escola de formação, não é uma escola tradicional de universidade e tal. E eu falava, gente, tanta gente talentosa, né? Poxa, era tão bom que pudesse ter mais trabalho aqui para essas pessoas e tal. Então, o filme tem muito essa vontade, assim, de mapear os talentos cearenses, no sentido de atuação e também de equipe. Então, os atores, a Nathalie e o Iago, para responder a tua pergunta, eles vêm ali a partir de uma pesquisa que a gente fez mais de 500, 600 testes de elenco, assim, para encontrar os personagens, depois para encontrar os atores que poderiam fazer os personagens. E aí a gente, a partir disso, a gente escolheu o Iago, é um menino muito talentoso, assim, realmente muito, muito talentoso. E que a gente, né, eu trabalhei com uma produtora de elenco incrível, que é a Nina Cópico, e a gente fez isso, a gente trabalhou, a gente ficou procurando ator, a gente ficou procurando ator, encontrou ele, encontrou a Nathalie e todo o resto do elenco. É o elenco secundário, além deles dois, mas assim, o mandato era vamos trabalhar com atores cearenses e vamos trabalhar com atores cearenses com mais experiência e com menos experiência, né? E o Fábio foi uma vontade grande, assim, eu acho que tem uma coisa que tem uns atores no Brasil que fazem televisão durante muitos anos e que são muito, muito talentosos, assim, né? Que são muito populares nesse sentido. É, e eu fiquei muito querendo trazer esse elemento para o filme, assim, né? Porque eu acho que ele é um filme que não é um filme sectariamente cearense, ele é um filme também cearense. Então, acho que era muito importante ter um diálogo com o elenco, e com atores e com a equipe de outras partes do Brasil. E o Fábio foi alguém que eu sempre fiquei muito impressionado assim com a trajetória dele. É um menino que está trabalhando desde os 19 anos de idade na televisão e que eu achava que tinha feito muito pouco cinema e que tem algo ali que eu achava que era muito bom para o nosso personagem. Então, eu convidei o Fábio logo no começo ali de montagem de elenco, e aí ele veio trabalhar com a gente na hora que eu estava assim escolhendo, né, de novo, né, tinham alguns finalistas para fazer o papel, tanto o papel da Nathalie, que ela faz, o papel do Iago, e aí ele veio e a gente fez um trabalho ali de uma semana juntos para entender como é que aquilo funcionava e tal, então foi um pouco esse o processo, assim, de encontrar. Foi incrível, assim, eu tenho esse teste maluco que eu faço, né, que eu peço as pessoas mandarem um vídeo em silêncio, assim, olhando para a câmera, durante 3 minutos, as pessoas falam, você tá doido? Eu falei, não, é incrível, porque eu acho que você, de fato... E com o Iago, a Nathalie eu já conheci, eu tinha feito um curta com ela, assim, alguns dos atores já tinham filmado, assim, um pouquinho, o Yuri Yamamoto tinha filmado um pouco, o Iago não, e foi muito curioso, porque eu ficava vendo, né, assim, sem teste, amanhã vamos ver 50 de noite, a Anina mandava eu ficar vendo os links, entendeu? E o Iago foi muito curioso, porque eu tava muito cansado quando eu vi o teste dele. Já, sabe, eu me dava um limite, eu falava, vou ver 10 testes por noite, porque mesmo que eles não digam nada, você tem que estar atento ali tudo. E eu me lembro que eu vi o teste dele, eu estava aqui em Berlim. Depois que eu fui lá fazer os outros testes e tal, foi o primeiro teste, eu estava aqui sentado na minha casa olhando, e aí eu vi o segundo, eu vi o oitavo, já vi o nono teste, depois eu falei, gente, tem um menino aqui que passou aqui, deixa eu voltar aqui. Aí eu voltei para o teste dele, assim, e realmente ele tem esse negócio que é fotogenia, entendeu? Ele tem uma magia, assim. Então eu voltei e falei, não, vamos chamar esse menino. Então ele era um menino que tinha passado pela escola de interpretação do Porto Iracema das Artes e que depois a gente chamou ele para fazer. Aí depois a gente faz vários testes, né? A gente faz teste de cena, faz teste de um monte de coisa, teste de improvisação. A Nathalie, de fato, foi curioso porque ela era uma atriz que eu admirava muito. E eu me lembro que ela veio fazer na hora que a gente começa a fazer os testes assim, que são os secundários, assim, né, essa teste de cena e tal, a gente sempre precisa de um outro ator para fazer a cena com o ator que a gente está testando. E ela veio para fazer, chama réplica, né? Veio fazer réplica, entendeu? E aí eu falei, nossa, que interessante esse casal e tal. Então foi um pouco desse lugar assim da intuição que eles vieram para fazer o filme. Você tinha falado da equipe, como é que foi então a montagem dessa equipe? A minha equipe foi demais, cara, porque a equipe, assim, a equipe é uma equipe majoritariamente cearense, eu diria majoritariamente feminina, é uma equipe que, assim,
Tem três histórias muito bonitas assim nesse filme, né? Uma é a Jana, assim, que é uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos, que é a produtora principal do filme, junto com o Fabiano Caragulani. E a Jana começou a trabalhar comigo há uns 20 anos atrás, então ela era minha assistente pessoal ali, e ela foi crescendo, 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 e hoje ela é a produtora principal do filme, né? Então isso é muito bonito, assim, ela não é cearense, mas eu acho que ela tem green card de cearense. Tem a Jana, tem a Vivi, que trabalha comigo há muitos anos, né, que é de São Paulo, mas e que é incrível, que está comigo, assim, há 4 filmes já. É aquela que eu digo que se eu morrer, ela pode continuar fazendo filme. Tem a Luci... E aí tem a Luciana, que trabalhou comigo também, que foi uma aluna nossa da Escola Extraordinária. E além delas três, assim, que são três parceiras de muito tempo, você tem toda, assim, uma equipe. O roteirista do filme foi aluno nosso na escola, no segundo ano da escola, sabe? Então, e aí muita gente do departamento de arte, muita gente da produção, entendeu? Então, foi muito bonito, não só eles terem sido, quando eu falo alunos, assim, eu tô falando de geração mesmo, entende? Assim, né, o Islan Esmeraldo E foi bonito também, porque o Islan é o roteirista principal do filme, né? Ele foi um aluno do segundo ano de escola, 2014, ele estava apresentando um projeto ali, eu chamei ele para escrever o roteiro, e depois entrou um outro parceiro antigo meu, que era o Maurício Zacarias, que trabalha comigo há muitos anos também. Então, o filme teve essas coisas de encontros de gerações diferentes, mas, em suma, ele é uma equipe majoritariamente cearense, que muitos deles passaram por essa escola, então ele é uma espécie de culminação de um processo de formação, entendeu? A equipe era o pesadelo da extrema-direita, entendeu? Porque, assim, era uma equipe linda, né? Porque a gente é bacana, entendeu? Era uma equipe super com sangue no olho, entendeu? Uma equipe livre, uma equipe majoritariamente feminina, entendeu? Assim, todo mundo tatuado, menos eu, entendeu? Nada porque eu tava contra, só não sou. Mas todo mundo ficou num hotel que não era um hotel caro, todo mundo ficou no mesmo hotel, sabe? Parecia um White Lotus cearense, assim. Ficou todo mundo ali. Então você tinha uma coisa de troca, de aprendizado, sabe? Entre os departamentos, que foi muito incrível. E agora o que é muito legal é que às vezes você faz filmes que a equipe é incrível e que a filmagem é incrível, e às vezes o filme não é bom, né? Mas aqui nesse caso eu acho que o filme é bom, sim. Então foi muito especial a experiência, tanto de quem estava atrás como de quem estava na frente. E isso terminar em Cannes é maravilhoso, né, gente? Mas assim, eu espero que, assim, para mim, é claro que é bacana, que o filme esteja lá, tá tudo certo. Estou muito feliz, eu acho que vai ser muito bom pro filme, mas eu acho que permite a gente aprender também que a gente também pode sonhar e o que a gente sonha pode ser feito, entendeu? É isso que eu acho que é muito importante depois de muitos anos onde a gente foi proibido de sonhar, né? Porque a gente estava num filme de terror, entendeu? Com a eleição da extrema-direita no Brasil, a gente poder sonhar, e não é só sonhar, né? E viver o sonho é muito incrível, entende? A gente sabe do convite antes de se tornar público, evidentemente, né? Porque eles querem saber se a gente aceita ou não. Cara, e quando a gente soube, assim, né, a conferência de imprensa, você não podia contar para ninguém. Então, a conferência de imprensa, sei lá, ela é às 11 horas aqui, 5 horas da manhã no Brasil. E eu ligando para as pessoas, acorda, acorda, entendeu? Porque eu não podia dizer nada antes. Então, era uma alegria, assim, de pensar de que, puxa vida, eu me lembro de quando eu fiz o meu primeiro curta. Olha, eu fiz o meu primeiro curta, foi uma loucura, porque tinha que ver o negativo do Rio, aí a câmera quebrou. E aí eu me lembro que eu falei, gente, não quero mais fazer isso não, isso aqui é uma maluquice, entendeu? Então, hoje em dia, você poder fazer, e você poder estar junto com uma equipe como essa, que vai estar presente, assim, num dos festivais mais importantes do mundo, numa das vitrines mais importantes do mundo, eu espero que isso faça com que a gente tenha outros depois, entendeu? É isso que é muito bacana, assim. O que eu acho que é muito bacana de Cannes, assim, é que tem um filme brasileiro, tem um filme do Coppola, tem um filme do Cronenberg, aí tem um filme que está vindo, entendeu? De outro lugar do mundo, assim, que não é exatamente do cinema hegemônico, entendeu? Tem um filme, né? Tem filme chinês, então está tudo no mesmo lugar. Não é igual no Oscar, entendeu? Que agora estão tentando fazer tudo para americano, né? Mas assim, tem o filme e tal, e tem um filme um filme internacional. Em Cannes, todos os filmes são internacionais, assim. Então, acho que isso para a gente, para a autoestima da gente é muito importante, entende? Assim, então, nesse sentido, eu acho que tem um preço, né? Tem ali né? São, sei lá, 4 mil filmes que são selecionados para 18, sei lá, 20, né? Mais ou menos esses os números, assim, não tenho certeza se são 4 ou 3. É muito filme que eles veem, então, né? Tá todo mundo ali no mesmo lugar, como fala em horizontalidade, né? Ele, na verdade, desafia a indústria cinematográfica, né? Porque a indústria cinematográfica, a grande indústria cinematográfica é uma indústria anglo-saxão, né? Praticamente branca, entendeu? Americana, então você está ali junto com pessoas que estão dentro dessa indústria, mas que está sendo tratado com pé de igualdade, é muito importante. Querido, a gente não vai mais te alugar, porque eu sei que você está super Imagina, que é cansado. lugar que nada, menina. Eu acho tão Muito obrigada. importante assim a gente poder dividir essas questões, entendeu? Assim, eu acho que é importante
o papel de vocês é tão importante para a gente também, porque eu acho que, né, as pessoas também acharem que elas também podem estar lá daqui a pouco. Eu espero que isso seja propagado, essa palavra seja propagada. Isso sim é uma palavra que vale a pena ser propagada. Pois olha só, muito obrigado. Você vai? Não vou. Esse ano Poxa, ainda não vou. bacana. Tá Mas bom, a gente estarei aqui torcendo pode com o ver. coração aqui fortemente Tá conectada a bom, vocês, viu? Toda tá a bom, muito sorte para obrigado, vocês. viu? Divirtam-se e obrigada. E espero te ver aqui para a gente poder conversar Daqui a pouco pessoalmente. eu tô aí de novo, tá bom? Eva, obrigada, querido. Um Beijo grande. beijo.